Thales, eu acho que a gente precisa conversar um pouco aqui também sobre a questão de como que a gente faz o nosso dever de casa. Tem uma matéria importante publicada hoje na Folha sobre o plano do Brasil para receber os deportados. Como é que a gente trata essas pessoas aqui internamente? Eu queria dar uma olhadinha nisso e discutir isso com vocês. Olha só, segundo a Folha, o Brasil não possui um plano para receber deportados. Só nos últimos 4 anos, o país recebeu mais de 7 mil deportados dos Estados Unidos. E o governo está correndo para pensar em ações paliativas sob o comando da ministra dos Direitos Humanos, Macaé e Evaristo. Países como México, Guatemala e Honduras, que historicamente recebem um volume de cidadãos deportados muito superior ao do Brasil, já possuem políticas de reinserção dos imigrantes. Neste mês, diante das ameaças de Donald Trump, esses governos anunciaram a ampliação dos projetos na área. Porque, Thales, é delicada a situação dessas pessoas, porque muitas delas, às vezes, chegam ao Brasil depois de anos vivendo nos Estados Unidos e elas chegam sem nada. Elas deixam para trás casa, toda uma vida já estabelecida lá, patrimônio, né? Às vezes elas têm aqui ainda algum vínculo familiar no Brasil, mas elas já não têm mais a sua história, elas já não têm mais meios de sobrevivência. A gente sabe que o Brasil é um país pobre, que tem diversas dificuldades, tem muita gente passando por situações muito difíceis, tem muitos problemas, mas também é preciso reconhecer que essas pessoas chegam numa situação muito vulnerável. Será que o nosso país precisa começar a pensar também em formas de acolher essas pessoas? Pois é, Raquel, é aquilo que eu já tinha dito antes. A verdade é que o Brasil já devia ter pensado isso antes, devia ter pensado isso desde lá, antes até talvez do governo Bolsonaro, porque o Obama já começou a extradição de várias pessoas, o Biden aumentou o número, e agora o que vem aí uma explosão, na verdade, com o Trump. A expectativa é essa. Então tinha que haver um plano. Nessa reunião de ontem dos ministros com Lula, foi discutido isso. Precisamos ter um plano para receber essas pessoas e para inseri-las de volta na economia, no país. Muitas pessoas não vão ter onde morar, muitos dos repatriados não vão ter onde morar, tem que pensar como resolver esse problema. Muitos estarão em tal condição que poderão ser inseridos no Bolsa Família, vai ser estudado a possibilidade de inserção de cada um deles, dos que forem possível, no Bolsa Família. Imediatamente tem que colocar os filhos na escola, é uma questão que também vai ter que ser feita, já preparada para chegar aos repatriados. Como é que está a situação dos filhos? Vocês vão ficar onde? Então, como é que a gente coloca os filhos na escola? Quais são as escolas, etc. Escolas públicas da região onde cada um vai morar. Isso tem que ser feito imediatamente, logo após a chegada deles, tem que estar já. E outra coisa é colocação no mercado de trabalho, via Ministério do Trabalho, como colocar no mercado de trabalho, como preparar eles para entrar no mercado de trabalho se não estiverem preparados. Quer dizer, tem que ter todo um plano, e essas são algumas medidas que ontem já foram aventadas e que a ideia é que faça esse plano. É tarde, mas de qualquer maneira já está sendo pensado, e até então não foi pensado nem um pouco, né? Então, essa é a questão no momento. O que fazer para colocar essas pessoas no país, para que eles entrem no país e possam ficar. Porque houve casos no passado em que o sujeito era repatriado e tentava voltar para os Estados Unidos. Hoje, o último que deu entrevista aqui para a gente, ontem não, anteontem, ele disse que por ele não volta mais. Depois da forma como ele foi tratado, ele não volta mais. A tendência lá está sendo tratar cada vez pior os imigrantes ilegais. Então, pouco provável que esses agora queiram voltar, mas há casos do sujeito recalcitrante. Então, acredito que agora se estruture alguma coisa mais concreta.
Josias, qual que é a sua avaliação sobre isso? Porque nosso país é um país que tem tantos problemas, né? Mas a gente também acho que tem que olhar com mais delicadeza para esse assunto, né? No México acaba sendo um problema gigantesco, porque eles estão ali do lado dos Estados Unidos e recebem uma quantidade enorme de deportados todos os dias. Será que essa vai virar uma realidade mais premente para nós? Vem sendo uma realidade há muitos anos, né? Isso não é um problema agora do governo Lula, é um problema de anos. O Brasil não consegue estruturar um projeto de país que desestimule o brasileiro a ir buscar no exterior, às vezes em condições precárias e de ilegalidade, aquilo que não encontra dentro do país. É constrangedora essa percepção de que o Brasil não dispõe de uma estrutura mínima para recepcionar os cidadãos deportados, né? E agora, isso precisa ser resolvido, é preciso estruturar. é, Agora está se falando em abrir aí montar uma estrutura dessa no aeroporto de Confins e Belo Horizonte, a porta de entrada para os deportados dos Estados Unidos, né? E mais constrangedor ainda é a percepção de que uma parte dos brasileiros que vão para fora, os bem formados, aqueles nos quais o Brasil investiu pesado na formação, inclusive oferecendo universidade gratuita, esses estão indo para fora, alguns cérebros muito preparados do Brasil, esses não voltam, porque não interessa a países como os Estados Unidos deportá-los, ao contrário, eles são absorvidos na sociedade americana e todo o conhecimento que o Estado brasileiro providenciou, financiou, é aproveitado por outra nação. Então, eles mandam o imigrante ilegal de formação precária e absorvem aquele que tem melhor formação. Então, nesse contexto, Raquel, o que o governo pode fazer de melhor, além de estruturar, de se equipar para receber os deportados que chegam algemados, o Brasil tem que resolver os seus problemas internos, resolver a sua debilidade econômica, a sua ausência de projeto, para que as pessoas não enxerguem lá fora o que deveriam enxergar aqui dentro, oportunidades, né? Ensino de qualidade, empregos. Então, é muito constrangedora essa informação de que nos últimos 4 anos foram deportados mais de 7 mil brasileiros que estavam ilegalmente nos Estados Unidos, né? Pessoas que cultivaram essa fantasia de que poderiam encontrar nos Estados Unidos uma inserção no sonho americano que já não existe nem para os norte-americanos, né? Esse sonho americano está jurado de morte, como disse mais cedo, desde a primeira gestão do Donald Trump, foi vandalizado na invasão ao Capitólio, isso já não existe mais. Então, e as pessoas, algumas delas são deportadas, retornam para os Estados Unidos, submetendo-se ali à exploração dos coiotes, como são batizados os espertalhões que faturam horrores para levar essas pessoas até a fronteira do México com os Estados Unidos, né? Então nós precisamos deter esta situação que estimula as pessoas a entrarem nessa fantasia de que lá fora será melhor do que aqui dentro, né? Com todas as dificuldades econômicas que o Brasil atravessa, e de novo, não é de hoje, né? Nós estamos sem projeto de país há muitos anos, né? Com todas essas dificuldades, é difícil você desistir a imigração ilegal, né? Então, o que nós podemos fazer é nos estruturar emergencialmente para oferecer uma acolhida mais humana para esses deportados e, simultaneamente, resolver os nossos problemas internos, né? Para que o brasileiro não se iluda em relação ao que o espera no exterior. Não tenha dúvida, se chegar lá sem papel, ilegalmente e com uma mão de obra precária, vai ser mandado de volta. Josias estava falando um pouco desse sonho